Muito boa noite. Boa noite. Ora bem, sejam bem-vindos ao grupo Debate Livre. Somos uma comunidade multilingüe de discussões, cujo maior objetivo é criar uma livre plataforma de debates e promover o contraditório. Como não é diferente, não é? Estamos aqui mais uma noite para discorrermos sobre a nossa temática. E hoje pretendemos refletir em torno da ideia sobre a origem do homem, ou a origem do ser humano, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. No entanto, este é o painel português do Grupo Debate Livre. Porém, antes de começar a nossa discussão, vamos para uma breve apresentação para que possamos conhecermos uns aos outros. Fala para vós, paisão musicalista, a.k.a. o agricultor de palavras. Pode apresentar-se, por favor. Por aqui o que fala para vocês é Lucas, me chamo Mendes. Vicente Caçoa Júnior. Tudo bem? Daniel Andrade. Guilherme Guerra. Paulino Manuel. Ora bem, feita a apresentação, não é? Vamos para o nosso primeiro momento antes do debate. Temos que desanuviar um pouquinho. Para o nosso momento, temos um momento artístico e hoje vai nos brindar com uma poesia o nosso povo legionário, não é? Poeta. Vamos conhecer o talento do nosso amigo. Poeta Vicente, não? Poeta Caçua. Sem mais delongas, Poeta Caçua. Está preparado? Já está preparado? Sim, tem à vontade. A vida que não me pertence. Tem dias que acordo emprestado, o corpo é meu, mas a vida corre por conta de Deus. Às vezes, dói não ter o controle. Assinei um contrato com um volante, mas quebrei a caneta. A vida não me pertence. Olho para as minhas caminhadas e olho simplesmente em tristeza. E às vezes me pergunto, quem eu sou na realidade? Quem está no comando da minha vida? A vida que não me pertence. Deu-me um deserto para eu ser água. Deu-me um canto para eu florescer. Uma mãe que chora, mas ora de madrugada. Um pai que cala, mas sustenta. A vida que não me pertence. Deu-me dor para eu crescer na vida. Aliviou as minhas caminhadas com pisadas e tristezas. Perguntas de onde viemos e para onde vamos? A vida corre, mas o tempo nos é roubado. Deu-me um clube que me chama de líder, enquanto que eu só queria fugir e sentar no banco de trás e nunca mais aparecer. A vida que não me pertence. Choro nos cantos em momentos sombrios, suplicando por uma lembrança, mas simplesmente correm tristezas de uma infância não existida, porque já me foi roubada em tempo que não pude viver. A vida que não me pertence alimenta meus passos e sustenta meus sonhos com dor, na esperança de uma vez voltar. Tenho dito. Muito obrigado, salva de palmas. Ora bem, grande representação poética, não é? Um lado poético que nós não conhecíamos do nosso povo legionário. Parabéns pela exposição. Ora bem, vamos agora passar para o nosso debate, dizer que a regra é básica, não é? Respeitar a opinião de outrem. Quando estiver a falar, tem que priorizar a outrem. Levantar a mão quando o moderador assim indicar a permissão de falar. E outras regras que o moderador vai explicar com maior incidência.
e dizer que o nosso debate vai ser moderado pelo agora não poeta mais, agora moderador, não é? Vicente Caçua. E pronto, vamos para o nosso debate, começando com uma citação de William Leibniz. Há dois labirintos do espírito humano. Um respeita a composição do contínuo, o outro a natureza da liberdade. E ambos têm origem no mesmo infinito. Sem mais delongas, tem a palavra nosso moderador Vicente. Tomando assim a palavra do nosso debate, já foi dita uma das regras que quando quiser falar, levantar a mão, assinar, que lhe será dada a palavra para poder também assim expor a sua questão ou que lhe trouxe cá. E outra coisa, outra parte das regras que nós precisamos entender, evitar ataques pessoais. Estamos aqui para debater ideias, não pessoas. Independentemente da convicção ou do conhecimento que cada um tem, vamos evitar ataques pessoais. E palavras ofensivas, isto também não é permitido cá no debate. E essas são as regras que o nosso debate contém. Para darmos assim já o desenvolvimento da nossa temática, vou dar um tempo para cada um apresentar aquilo que é o seu ponto de vista acerca do tema, que o tema que é a origem do homem, de onde viemos e para onde vamos. Este é o nosso tema do debate de hoje. E dou tempo assim, começando do meu lado esquerdo. Mas já é um tema tanto quanto sugestivo e também polêmico, que envolve muita teoria e várias pesquisas. De onde viemos? Há várias teorias que nos dizem a origem de uma. A teoria divina e a teoria científica. A teoria divina nós temos Charles Darwin, a evolução da espécie humana, nós temos Edward Taylor, a antropologia genética, nós temos a teoria auto-áfrica, a teoria moderna que compôs manipulou a genética do homem moderno até a antiguidade, viu que trouxe do homem, acusaram a origem em África, várias outras teorias que ao longo do debate vamos apresentar. Bem, concernente a origem do homem, conforme o colega já disse, tem-se várias opiniões, ou seja, tem a opinião científica e a opinião religiosa. Conforme o meu colega já disse, sobre a opinião científica, diz que geralmente o homem surgiu concernente à evolução das espécies. Geralmente Charles Darwin foi estudando esse processo da evolução das espécies. Já quanto à opinião religiosa, que geralmente é onde tem havido um atrito entre a opinião religiosa e científica, diz que o homem geralmente foi criado, tem origem a partir do pó da terra. Foi criado por Deus a partir do pó da terra. E a partir do momento em que geralmente Deus passou a soprar de forma de vida, passou a ser uma alma vivente. Portanto, esse é um debate que geralmente tem havido muitas divergências entre a ciência e a religião, e também merecida de muitas opiniões. Bem, eu concordo, ou seja, tal como disseram os irmãos que me antecederam, na verdade, essa questão remete-me às duas grandes. Bem, obrigado. Tal como eu ia dizer, essa questão remete-me
há duas grandes escolas. Tem a escola do evolucionismo, tal como disseram, de Charles Darwin, que nós temos os nossos parentes mais próximos, são os primatas. E tem a ideia teológica, ou seja, a ideia teológica realmente temos a ideia de que Deus é o oleiro, será pegado na plasticina, feito homem, e soprado nas narinas, o homem passou a ser uma alma vivente. No entanto, penso que inicialmente é isso que tenho a dizer. Bem, acredito, na minha opinião, este é um debate de 2000 anos, começando pela perspectiva evolucionista de Charles Darwin e as possibilidades de vida de Lamarck, não é? E muitas teorias, por exemplo, cosmológicas, enfim, é um debate secular, essa é uma questão secular. E o outro lado tem o criacionismo, não é? Que apresenta o ideal, não é? Da ontologia quanto à origem que pode ser do ente divino. Então, acredito que responder essas três questões seriam a solução de todos os problemas, a descoberta, permita-me a expressão, do infinito. Se é infinito é porque ainda não foi descoberto. Então, acredito que seja essa a minha apreciação. Eu acredito que falam mais sobre mistérios e a evolução do homem. Porque a Bíblia vem falando sobre mistério, mas a ciência vem falando sobre a evolução. É algo que caminham diferente, mas com um único propósito. Isso é isso que eu tenho para falar. Ok, dando assim as considerações, estamos prontos para seguirmos com o nosso debate e logo entramos na seguinte temática ou na seguinte reflexão. De onde viemos? Uma vez que o tema é sobre a origem do homem, de onde viemos e para onde vamos. E a pergunta é, de onde é que viemos? Indo em igrejas, a Bíblia vem dizendo que viemos de uma palavra, porque Deus disse, mas a ciência diz que viemos de uma árvore. Foi a recriação e a evolução do macaco que realmente surgiu o homem. Onde surgem os australopitecos, os coição, os vamos, foram divididos assim em etapas. Mas eu digo, realmente, é algo diferente que nenhum homem, nenhum cientista de agora consegue explicar. Porque tanto as coisas tão divinas, tanto os milagres que aconteceram, tanto a ciência, realmente caminham por algo a lógica. A Bíblia vem te falando do mistério, te mostra o mistério que aconteceu. Mas a ciência vem te mostrando o que vai acontecer. Vamos supor, para onde vamos? Para onde vamos é depois da morte, realmente se há outra vida. Acho que você viu isso. Para onde vamos? É porque depois da morte se há outra vida. Mas eu digo que para mim a ciência vem dizendo que depois da morte já não há nada. Mas a Bíblia vem te dizendo, a igreja vem te dizendo que depois da morte há mais. É só. Bem, a pergunta de onde viemos e para onde vamos é uma pergunta muito pertinente. De onde viemos? Segundo a Bíblia, né? Nós viemos a partir do que? Da criação de Deus. Ou seja, Deus criou, né? Deus criou Adão e Eva, que geralmente são considerados os pais da humanidade. A Bíblia diz que geralmente todos os homens que existem surgiram a partir de Eva, de Adão e Eva. Por isso que Eva é chamada de quem? De mãe de todas as nações. Sem querer contradizer a opinião do a respeito da opinião do outro. A ciência não diz completamente que o homem veio do macaco, mas diz que geralmente nós somos
quase primos, somos primos macacos. Quer dizer, vamos considerar, né, uma família, vamos supor que somos uma família. Geralmente, a ciência concorda que geralmente nós, os seres humanos, somos os primos, mas nós somos macacos, não entendemos diretamente os macacos. E pegando também sobre a opinião religiosa, Deus, ao fazer todas as coisas, ele sim falou com certas palavras, já é isso, adjetivo. Mas quando, segundo a Bíblia, quando chegou o momento em que ele queria criar o homem, a sua semelhança, ele não diz que haja homem, mas sim a partir dos seus próprios mãos, pegou um pó da terra, constituiu, ou seja, formou um homem e passou a se soprar, passou a ser a alma vivente. E geralmente o homem foi criado de uma forma diferente de todos os animais. Por quê? Porque todos os animais que geralmente toda a criação Deus fez, ele só falava por meio da palavra, mas o homem foi especial. Aí meteu-se na responsabilidade de criar o homem com as suas próprias mãos. Geralmente ele tem mãos. E mais ou menos isso. Quando tratamos de teorias, estamos a tratar de duas teorias. A criacionista e a evolucionista. Na concepção abrâmica, que é a teoria evolucionista. Criacionista? Teoria criacionista. No princípio, diz o Gênesis, no princípio era verbo. O verbo era Deus. Deus disse: haja luz, haja água, e tudo conforme a palavra do verbo. O verbo criou tudo. Então, se o verbo criou tudo, onde é que nós somos semelhança do verbo? Onde é que está o verbo? E é essa teoria que os criacionistas deveríamos perguntar, deveriam saber a nossa origem. Onde é que foi criado o verbo humano? Na teoria criacionista, Charles e tantos outros Lamarck, primeiro que o Charles pegou a teoria e desenvolveu, a de Lamarck é a primeira que Charles Darwin, quando diz que da evolução das espécies, o homem mais apto a sobreviver, Charles Darwin diz que no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das coisas, e aquele que se adaptar ao clima, ao ambiente, é que evolui. Por exemplo, nós temos a palanca negra. A palanca negra evoluiu e hoje nós temos a nossa espécie, a espécie única do planeta que evoluiu. Não é a primeira, é que ela saiu da evolução. A evolução do Australopithecus ao Homo sapiens. Nós temos muitos anos em que o homem evoluiu com base nesse desenvolvimento que a natureza lhe ofereceu. E a teoria só depois de algum tempo é que disseram não. Nós temos a teoria autoclau procurou o DNA, procurou manipular o DNA dos primeiros homens e descobrir onde é que realmente o homem teve a sua origem.
e aponta para a África. Muito bom dia, caros Do ponto de comunistas. vista antropológico, o homem evolui com base no desenvolvimento de algumas partes. O bípede, quando o homem começa a desenvolver as mãos para manipular os alimentos e manipular os instrumentos para sobreviver na natureza, o homem começa a evoluir. Ancéfalo, o cérebro, quando o homem, a caixa do cérebro começa a alargar para pensar mais na evolução, e quando o homem transmite a linguagem, quando o homem transmite o código de comunicação, essa linguagem quer visual, auditiva, ele começa a evoluir para se adaptar não naquela texto a milhões de anos, mas também a começar a se adaptar porque a natureza é constante. Temos os naturalistas que disseram que a origem do homem veio. Sócrates diz que o homem veio da água, Mileto diz que o homem veio do fogo e tantos outros. Essas teorias chocam. Mas Da água, Anaximandro. Anaximandro, depois veio Anaximenes e Anaximandro. Seguindo de partida é isso. De pontualizar ao ministro que chegou agora, o nosso tema de debate é a origem do homem, de onde viemos e para onde vamos. E a pergunta que está no ar é: de onde viemos? Essa é a pergunta que está a rolar. Sim. Bem, primeiramente ouvi atentamente a discussão do meu grupo originário. Quando já foi refutado na ideia aí do nosso grupo visionário, não é, que mencionou que nós não viemos de macaco, partilhamos a mesma descendência, somos primos. E é olhar a natureza e o ADN, não é, um orangotango, que é um macaco africano, ao homem se assemelha. Por isso que até a ética científica proíbe o experimento científico de um orangotango com um ser humano, porque há possibilidades biológicas e genéticas que possa vir dar a um macaco falante. Pela ética científica moderna há esta proibição de experimento do gênero. O outro ponto, quando dizia aí que a ciência não tem, diferente da religião, que acredita possivelmente na ressurreição, a ciência não tem isso, não. A ciência tem um lado cujo nome é eugenia. A eugenia é uma teoria científica que promove os experimentos possíveis para reavivar, não? A expressão é isso, não? Sim, pronto. Ela não saiba bem a expressão, mas é isso. Retomar, ressuscitar os corpos. Em 2014, não é, já houve um dado de acúmulo de 2.000 corpos que já estavam acumulados para experimentos científicos. Porque, segundo a eugenia, acredita-se que com experimentos científicos, com o avanço da tecnologia e da ciência, é possível que o ser humano venha a sobreviver. Então, aqueles que têm, nos Estados Unidos, por exemplo, quem morrer e é adepto dessa teoria, pode inscrever-se para que quando morresse não o enterrem, mas dê o seu corpo para a ciência. Então, há a possibilidade de haver vida, não somente a ressurreição religiosa. Agora, de onde viemos? É claro, outras teorias já foram apresentadas aqui e todas elas foram bem feitas. Há muitas possibilidades, não é? Há muitas possibilidades. Provavelmente há uma teoria também do evolucionismo que nós sejamos uma obra do acaso. Nós viemos do acaso. Como os dinossauros desapareceram do acaso,
a natureza criou um ambiente para que nós surgíssemos. É essa possibilidade científica. Também tem a questão do criacionismo, não é? Um criacionismo científico, não um criacionismo natural, um criacionismo científico. Que diz que, olhando muito bem a atmosfera, a organização, a consciência do universo, é possível que haja um autor. Porque o mundo é uma bela obra de arte. É possível que haja um criador, que é um ente.